Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é terça-feira, hoje é dia da nossa aula de História, Geografia, Ensino Religioso e sou eu que vou dar aula para vocês, tá bem? Então, o que eu quero para essa aula? Que vocês peguem o livro de Geografia, olha lá, com uma professora, tá? E vocês vão pegar o livro de vocês e vão abrir na página 96, combinado? Ok. Olha lá na página 96 e 97, o que nós podemos observar? O mapa do Brasil, não é? Dividido nas 5 grandes regiões. Quais são essas regiões? Norte, Sul, Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste. Como é que esse mapa apresenta aqui pra gente? Olha lá, região Norte em verde, Nordeste em laranja, Sudeste em amarelo, Sul em azul e Centro-Oeste em rosa. O que a gente percebe nesse mapa, pessoal? A diversidade, além das grandes regiões, né, destacadas, nós percebemos a diversidade cultural aqui dentro do território brasileiro, que é o que a gente já vem conversando, né, em todas as aulas, né, quando eu apresentei os povos indígenas, quando eu apresentei a presença dos povos africanos, né, aqui no Brasil, a vinda dos povos europeus, né, da imigração europeia, né, e até asiática, né, principalmente dos japoneses, né, mais antigamente. Então aqui esse mapa destaca essa diversidade, através do quê? Dessas ilustrações que representam locais, né, ou representam objetos importantes para a cultura brasileira. Então olha lá, na região norte nós temos a presença das bonecas de Carajá, não é mesmo? Nordeste, olha lá, Parque Nacional da Serra da Capivara. Gente, isso aqui é um patrimônio mundial, cultural. Por quê? Porque aqui tem registros, né, dos povos muito antigos. Lembra? Dos nômades, tá? São registros feitos em rochas que contam a nossa história. Importantíssimo, tá? Olha lá, na região centro-oeste, né, o Centro Histórico de Goiás. Olha lá, patrimônio mundial também. O que quer dizer patrimônio mundial, professor? É que não pode ser depredado ou riscado, estragado, pichado, destruído, tá? Construído outra coisa no lugar. Não, tem que deixar como está, intacto e preservado, tá? É responsabilidade do poder público, do estado, ou da cidade, ou do país preservar esses locais. Combinado? Mais um local aqui, ó, cultural, patrimônio mundial, aqui na região sul, né, região das Missões, tá? Na época que os espanhóis estavam aqui, assim como os portugueses chegaram, né, no início da colonização europeia, né, já havia indígenas, mas chegaram aqui os portugueses e os espanhóis, principalmente, né? Então eles fizeram essa construção aqui. E na região sudeste ali esse cais, muito importante também, olha lá, outro patrimônio cultural. Combinado? Então por que eu trago essa página em destaque para vocês? Porque nós vamos falar do encontro de culturas, né? Nós já temos falado isso há várias aulas, não é mesmo? Então eu já venho falando sobre encontro de culturas, alimentação, né? Gostos, hábitos, língua, né? O que é a língua? São as palavras, são a forma como as pessoas se comunicam, não é mesmo? Música, roupas. Então olha lá, o que a professora traz para vocês? Crianças, né? Crianças de diversas etnias, né? Descendentes ali, olha, de japoneses, africanos, não é verdade? Europeus, enfim, indígenas, que é esse encontro dessas culturas que fez o nosso país. E ainda faz, né, turma? Porque a cultura, ela sempre está se formando, ela sempre está se transformando, não é mesmo? Então, isso é o que a gente conversou e ainda conversa. Nós vamos conversar sobre isso até o final do ano, porque é um assunto muito importante. Combinado? O que eu quero fazer com vocês nessa aula? Tá? Eu quero fazer uma atividade bem interessante que nós vamos fazer juntos, olha lá, da página 105. Então, abre o seu livro aí na página 105 e você vai observar
né? A professora até aqui coloca 104 também. Por quê? Porque nós vamos precisar das informações da 104 para executar, né, fazer os exercícios da 105. Combinado? Então, o que eu trago para vocês? A gente já vem falando sobre isso, sobre a diversidade cultural, a diversidade na música, na produção, né? De diversas coisas no sentido da cultura. E olha ali, ó, quantas telas, né? Isso também é produção cultural, não é mesmo? Né? Tem os livros, né? Nós temos as roupas, as danças, não é mesmo? E aqui eu trago para vocês, olha como é diversa a nossa produção cultural, em diferentes épocas. Olha, lembrando história, né? Quando a gente fala de geografia, a gente sempre fala de história e também fala de ensino religioso, porque estão interligados, não é mesmo? Então, quando eu apresento um quadro que foi feito em algum lugar do país, no espaço físico, né, geográfico, esse quadro foi feito numa determinada época, num determinado contexto social e histórico, não é mesmo? E que envolve o quê? Envolve a cultura, envolve aspectos religiosos, não é? Então a gente fala tudo disso junto ao mesmo tempo, sempre. Combinado? Então olha lá, vamos ver o quadro 1, né? A colheita de café, e olha a data, 1958. Perfeito? Quadro 2, olha lá, gravura 2, né? O que essa gravura representa? A favela, tá? E ela já é mais recente, ó, 1994, tá? Favela, que é um tipo de moradia muito presente nas grandes cidades, né, do nosso país, tá? Quadro 3, tá dizendo aqui, ó, Grande Circo de Sarazani, tá? Esse quadro, olha aqui, ó, esse artista, ele produziu em 1986 esse quadro, tá? Então ele traz aspectos da cultura, das pessoas que andam que usam as ruas, que vendem seus produtos, que transitam, né? Que conversam. Então ele traz esse ambiente pra gente aqui, para que a gente observe, né? Nessa obra de arte. 4. Boi de mamão. Quando que foi feito esse boi de mamão? Em 1995, tá? O boi de mamão eu vou ressaltar para vocês aqui, porque é uma cultura, é um aspecto muito importante também do Paraná, tá? Ele está bem presente aqui, principalmente no litoral do Paraná e em Santa Catarina. Então a gente observa bastante essas festas, né, que envolve o boi de mamão. E o bananal, né, que foi feito em 1927. Então, olha lá, diferentes quadros. O que o quadro revela? A visão da pessoa sobre uma realidade, não é isso? Numa determinada época. Pois bem, já falamos de diversidade cultural, de épocas diferentes, momentos históricos diferentes. Vamos responder as perguntas agora? Então, juntos, olha lá. 1. Qual das pinturas denuncia o problema das moradias no Brasil? Qual delas aqui você acha que está falando sobre o problema das moradias? Qual é esse problema, gente? Às vezes moradias sem água encanada, sem luz, sem energia elétrica, né? Precária, não é verdade? Que pode chover dentro, né? Ou que pode, num vento, pode derrubar. Qual é esse tipo de construção? Favela. Muito bem, quem respondeu favela acertou, tá? E o que ela mostra? Ela mostra as moradias. Não é isso que ela está mostrando aqui? São as moradias, não é mesmo? Ok. 2. Qual delas mostra uma festa popular? Festa popular. Qual é a festa popular? O 1, o 3, o 4 ou o 5? Porque o 2 a gente já sabe que não é. Isso mesmo, quem respondeu boi de mamão acertou. E o que as pessoas estão fazendo? Elas estão assistindo. Professora, eu coloquei que eles estão representando aqui uma cena, uma dança. Também, são pessoas que estão fazendo isso, tá? Tá certo também, pode deixar. 3, então nós já fizemos o quadro 2 e 4. Concorda? 3.
Que pintura mostra a cena de rua e um tipo de lazer comum no interior do Brasil. Então, onde vem circo, né? Não é isso? O circo não é um tipo de lazer de algumas cidades que vem em épocas do ano? Londrina é isso, né? Londrina sempre tem visitas do circo aqui, não é mesmo? Uma determinada época do ano nós recebemos o circo aqui na nossa cidade, né? Então nós vamos colocar aqui na 3 o grande circo de Sarazane, né? Que além do circo lá atrás, a gente pode observar, nós observamos as pessoas aqui transitando na frente, até vendendo algumas coisas, não é mesmo? Perfeito. E o 4? A principal atividade econômica do Brasil no início do século XX. Século XX, pessoal, é 1900. E está retratada em uma dessas obras. Que obra é essa? Professora, sobrou 1 e o 5. Bom, que produto? Será que é a banana, o bananal ou é o café? Pensa, turma, lembra da história de Londrina? Que o café foi muito importante para Londrina, né? No surgimento da nossa cidade, na construção da nossa cidade? E não era só importante aqui, há um tempo atrás era muito importante na região sudeste. Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, o Brasil foi o grande produtor mundial de café. Então, o quadro aqui que se refere à colheita de café. Combinado? E abaixo, a última, vocês já devem saber, né? Mas vamos ler lá. Qual das pinturas mostra uma pessoa com um produto agrícola importante na alimentação dos brasileiros? Ora, professor, é o bananal. Perfeito, né? Praticamente todas as moradias, né? Em todas as moradias nós encontramos esse alimento, a banana. Assim como lá na escola, quando vocês se alimentavam lá, né? Tinha o café, ou tinha o almoço, ou o lanche, sempre tinha banana, não é isso? Então, o bananal, né, que é a produção de banana, ela é muito importante para o nosso país como alimento, né, fonte nutritiva, né? E o 6, o que nós vamos fazer? Agora você é um artista. Como assim? Então, olha lá o que ele quer. Faça um desenho ou uma pintura que represente algum aspecto do Brasil atual. Então, veja lá, pensa, né? Se você já visitou um outro lugar fora de Londrina, fora do nosso estado do Paraná, mas dentro do país, ou na região norte, lá no Amazonas, conheceu alguma etnia indígena, né? Ou numa praia, no litoral do Brasil, não é verdade? Ou foi para São Paulo, foi para o Rio de Janeiro, foi numa região do Centro-Oeste, né, no Mato Grosso, não é mesmo? Ou mais ao sul, né, em Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Se você quiser desenhar esse local onde você visitou, você vai fazer nesse espaço aqui, nesse retângulo. Ou mesmo você pode fazer a nossa cidade. Olha lá, eu desenhei um recorte do centro, né, comercial de Londrina. Tá vendo? Ó, um prédio, né, dois edifícios e as árvores. Então eu fiz esse desenho, esse recorte do centro comercial aqui do nosso município. Mas você vai fazer o seu e eu quero ver o que você vai mostrar para mim lá no WhatsApp quando você postar essa foto aqui. Tá bem? Então vamos lá. Agora, turma, você vai fechar o seu livro e você vai fazer esse desenho daqui a pouco, depois que terminar a nossa aula. Combinado? Então a atividade que a gente teria que fazer junto nós já fizemos. Só faltou o desenho para você fazer depois, tá bem? Então agora você vai fechar o livro e vai descansar o seu lápis, a sua borracha e vai só olhar aqui para o vídeo, combinado? Então tá bem. Então vamos lá. O que nós vamos aprender? Hoje eu vou ensinar uma coisa nova para vocês, que eu acredito que vocês já saibam um pouquinho, mas a gente vai aprender um pouco mais, tá? E daqui para frente a gente vai falar muito sobre isso. O que será que é, professor? Eu estou vendo um mapa do Brasil dividido em estados, né? Com nomes de capitais e nomes de algumas cidades. Perfeito, tá? Encontraram o estado do Paraná aí? Ótimo. Encontraram a capital, Curitiba?
E ali tem uma outra cidade de destaque, Foz do Iguaçu, né? E nós temos ainda a bandeira do Brasil, né, no canto direito superior, tá bem? Vamos lá. O que nós vamos aprender então do nosso país? Nós vamos aprender sobre o relevo desse país, tá? Sobre a hidrografia, tá? Que é o quê? Os rios, os lagos, as bacias hidrográficas, tá bem? É água, turma. Fácil, né? Clima. O que é clima? Quente, frio? Não, turma, é um pouco diferente, tá? Nós vamos falar sobre o que é clima tropical, semiárido, tá? Mas calma, que a professora vai explicar direitinho para vocês. E, por último, a vegetação. Bom, vegetação vocês já sabem o que é, né? Vegetação são plantas, não é mesmo? Perfeito. Professora, mas o que tem a ver isso com o que a gente estava estudando sobre diversidade do povo? Gente, o que eu quero destacar, por que a professora começou com o mapa do Brasil dividido nas grandes regiões, nas 5 grandes regiões? Que assim como a nossa cultura é diversa, né? O nosso relevo, a nossa hidrografia, o nosso clima e a nossa vegetação também é diversa, tá? Nós temos tipos diferentes de tudo isso aí dentro do nosso território. Talvez, pessoal, porque nosso território ele é grande, né? Um território extenso, tá bem? Nosso país é um país grande, né? Um país com grandes extensões de terras, não é verdade? Então, é normal que nós tenhamos diferentes vegetações do norte para o sul, não é mesmo? O relevo também, né? O clima. Então, vamos estudar tudo isso um pouquinho, tá bem? Aproveitando, falando sobre diversidade, olha lá. Então, olha ali, trago para vocês de novo, para ninguém nunca esquecer sobre as 5 grandes regiões, tá? Do nosso país, né? Do nosso Brasil. Então, olha lá, em verde, norte. Olha lá os estados que fazem parte da região norte, todos os estados em verde. Azul, nordeste. Olha lá quantos estados na região nordeste, né? Bahia, Piauí, Maranhão, Ceará, enfim, muitos, né? E agora, centro-oeste. Centro-oeste nós temos 3. Mato Grosso do Sul e Goiás. Professora, você esqueceu de Brasília. Não esqueci, pessoal. Brasília não é estado. Brasília é Distrito Federal. Combinado? Próximo. Sudeste, olha lá, né? Vizinho do nosso estado, olha lá, tá São Paulo. São Paulo pertence à região Sudeste, né? Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, tá bem? E por último, onde fica o nosso estado? Paraná, que é Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, ok? Então são, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5. Fácil, turma? Muito fácil, né? Então vamos continuar aqui. De novo eu trago o mapa do Brasil, mas um pouquinho diferente para vocês. Quem estiver observando vai conseguir ver até as linhas aqui, ó, separando os estados, né? Uma linha fininha. Você consegue perceber o estado do Paraná separadinho aqui? Perfeito. Além dos estados, vocês conseguem observar os grandes rios aqui, ó, e os grandes lagos, né? Dentro do nosso país, não é? O Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico, a nossa famosa Rosa dos Ventos, que nós trabalhamos muito, né? Trabalhamos semana passada dentro do mapa do município de Londrina. A escala, quanto diminuiu esse território para caber dentro desse espaço, né? E a legenda. Então, trabalhamos tudo isso já, em todas as nossas aulas. E o que eu trago para vocês? Eu trago aqui, gente, o relevo brasileiro, tá? Olha lá. O que está em laranja ali, o que ele é? Planalto. Perfeito. Grava esse nome, ó, Planalto, tá? É tudo onde tem laranja aqui é Planalto. Amarelo, depressões, tá? Então, depressões é onde eu vejo aqui esse espaço amarelo. E planícies. Planícies é onde eu vejo o espaço em verde. Ok, professora. Tá. Mas eu não sei o que é planalto, o que é depressão e o que é planície. Calma que a gente vai aprender. Olha lá. Eu trago aqui para vocês um exemplo de planalto. Onde que está esse planalto aqui, professora? Eu estou vendo um negócio mais baixo, mais alto, umas pedras.
Olha lá onde é o planalto, turma. Esse é um exemplo de planalto. Tá bem? Que fica lá em cima, ó. Entenderam? Tá bom? Vou trazer agora um exemplo, ó, de depressão. Então, peraí, o que eu tô vendo aqui, ó? Eu tô vendo realmente uma depressão. Olha aqui onde tá o rio, inclusive, ó. Eu consigo até observar um riozinho aqui passando. Fácil? Fácil, né? E planícies. Olha lá. Planícies é aqui, ó. Esse espaço aqui, ó. Tudo bem? Vamos ver como isso funciona no relevo? Olha lá, eu vou trazer um esquema para vocês agora. Ó, a professora desenhou aqui uma vista aqui, ó, frontal, não é? Olha lá como é importante a gente estudar, né? Eu tô tendo uma visão de frente, não é? Olha lá, como se eu tivesse visto de frente aqui, recortando o relevo, recortando ali, ó, o solo, né? Então vamos ver onde está cada uma delas nesse espaço? Olha lá. Planície. Onde está a planície? Aqui. Tá bom? E o planalto, professora? Aqui. Tá? E a depressão? Aqui. Fácil, turma? Fácil, né? Então, o que que forma? Ó, eu quero que vocês entendam. Ó, tá vendo o planalto? Ele é alto, não é? Não é assim? Então, o planalto, turma, ele vai formar a planície. Então, peraí, professor, o planalto é mais velho que a planície? Sim. O planalto é mais velho que a planície. Por que ele é um terreno mais velho? Porque o planalto, ele vai, através do vento, da chuva, tá? Ele vai levar sedimentos. O que é sedimentos? É resto de fragmentos de pedras, poeira, vegetações como folhas, galhos, para as planícies, para essa região mais baixa, onde vai formar esse solo. Combinado? Fácil ou difícil? Fácil, né? Perfeito. Então vamos seguir? E o Paraná? Como é que funciona isso no Paraná? Então vamos lá? Então no Paraná, vou ler aqui, ó. Nós temos aqui Rosa dos Ventos de novo, né? Os pontos cardeais, e aqui a gente já pode observar os colaterais aqui, pequenininho. O estado de São Paulo, vizinho do Paraná, o estado do Mato Grosso do Sul, também vizinho do Paraná, Santa Catarina, vizinho do Paraná, e dois países aqui, ó, Argentina e Paraguai. As crianças que fizeram a atividade do livro, lembra? Do dia 28, né? Eu acho que foi do dia 28, nós fizemos aqui e aparecia um recorte aqui, ó. 28 não, do dia 4, aparecia um recorte desse mapa aqui, ó, onde aparecia o Paraguai, a Argentina e o Brasil. Não é mesmo lá no livro? Então aqui está o nosso mapa. A escala, quanto reduziu esse território para caber aqui, e a legenda. Ok, professora? O que eu vou estudar aqui? O que tem de relevo no nosso estado? Planície litorânea. Olha lá, a planície, não é? Lembra do desenho da planície? Ok. Serra do Mar. Quem já foi para a praia no estado aqui do Paraná, que atravessou a Serra do Mar? Lindíssima, né? Serra do Mar, olha ali. Depois vem quem? Primeiro Planalto. Gente, eu coloquei em amarelo como ali o Planalto de Curitiba. Será que é aí que ele fica? Sim. Primeiro Planalto ou Planalto de Curitiba. E o segundo Planalto? Ali onde fica o Planalto de Ponta Grossa. Fácil, né? E o terceiro? Ou Planalto de Guarapuava. Então, o estado do Paraná é dividido em 3 planaltos, tá? Primeiro, segundo e terceiro. E numa planície e a Serra do Mar. Combinado? Fácil, turma? Fácil, né? Então, lembra do desenho da professora, ó. Olha lá, do que é formada a planície litorânea? Lembra? De sedimentos que vêm da onde? Dos planaltos, não é isso? Ok, tá. Professora, só tem essa Serra do Mar ou tem outras serras no Paraná? Tem outras, tá? Se teu pai ou tua mãe estiver assistindo essa aula com você, vai falar, não, mas tem mais serras no Paraná. Sim, a professora está destacando essa daqui. Mas tem algumas serrinhas e umas serras também entre os planaltos. Combinado? Posso passar adiante? Ok. E agora, professora, a gente já viu o que são relevos.
já vi o relevo do Brasil, já vi o relevo do Paraná. O que esse mapa significa? Ora, é um mapa do Brasil, não é isso? Só que aqui aparece também a América do Sul, tá? Aparece o Oceano Atlântico, aparece o Oceano Pacífico, aparece a legenda, mas eu não destaquei essa legenda porque não é o meu interesse aqui, tá? O que eu quero destacar aqui para vocês? É a hidrografia. O que é isso mesmo? É a água, gente. São os rios, são as bacias hidrográficas, são os lagos, tá? Olha como o nosso país tem muitos rios, não é isso? Né? É abundante isso aqui no nosso país, olha lá. Né? É tanto que, olha, fica tudo azulzinho, não parece? Tá tudo azul no nosso mapa? E no Paraná, quem já encontrou aqui? Né? Eu encontrei. Quer ver? Olha aqui o nosso estado. E olha o Paraná aqui, ó. Não é? Então eu destaco o estado do Paraná para vocês, né? Dentro desse estudo de hidrografia, tá? Importante, turma. A hidrografia tem a ver com relevo, tá bem? Por isso que a professora está ensinando todos esses juntos para vocês. Então, todos eles estão interligados. Relevo, vegetação, hidrografia e clima, tá? Então, o relevo ela está associado diretamente à hidrografia, tá bem? Então, a gente tem muitos rios, tem muitos lagos, enfim. Ai, que bom, nunca vai faltar água, né, professora? Equívoco seu. Por quê? Aí que você se engana. Porque nós, ultimamente, né, nós estamos poluindo muito as águas, né? As águas que servem para a gente sobreviver, para a gente tomar água, tomar banho, cozinhar, enfim, fazer inúmeras atividades que dependemos dela. Todo ser vivo precisa de água para sobreviver. Nós, as plantas, os animais, né? Todos os reinos, né? Mas o ser humano está destruindo essa reserva, né? Essa reserva natural, entendeu? Então a gente tem que preservar. Então fechar a torneira quando não está usando, né? Não gastar água à toa, não jogar sujeira nos rios, né? Não jogar sujeira na água, não desmatar, porque quando a gente desmata as florestas, a gente seca os rios, tá? Porque vai sedimentos, vai sujeira, vai solo, vai terra para os rios, porque é a árvore que segura essa terra e não deixa encher o rio de terra, de sujeira, né? Quando a gente vai lá no lago, a gente foi lá fazer a nossa excursão ano passado, a gente viu quanta sujeira, né? Indo para o vale, indo para a água. Então, para onde vai isso? Isso aí está poluindo as águas, os rios, né? Tão importante para a nossa sobrevivência de todas as espécies, não é mesmo? Então, o Brasil, ele tem muitos rios, muitos lagos, mas a gente tem que cuidar desses rios. Combinado? Perfeito. Então, nós temos aqui a presença do nosso estado. No Paraná, 2 rios grandes aqui, importantes para a gente, lá o Rio Paraná e o Rio Paranapanema, que divide o nosso estado com o estado de São Paulo. Quem já foi para São Paulo, passou por aqui, vai passar por uma ponte, né? E a gente consegue enxergar aqui, passar por cima desse rio maravilhoso do Paranapanema, tá bem? E além desses, tem outros rios muito importantes, ó, o Rio Tibagi. Lembra da nossa cidade, do nosso município, como o Rio Tibagi é importante para o nosso município de Londrina, desde da sua construção, do seu início até hoje. Rio muito importante para a nossa região, né? Olha aí, o Rio Ivaí, o Rio Piquiri, né? Vocês viram como tem nome indígena os rios? Por que será? Nossa, professora, tá tudo ligado mesmo, né? Olha lá, a presença dos indígenas no nosso estado. Perfeito, não é mesmo? Tá bom? Então, olha lá, o nosso estado tem uma bacia hidrográfica bem grande aqui embaixo, enorme. Então, a gente é sortudo, né, nesse sentido, tá? A gente tem bastante, que bom morar nesse estado, né? Vamos passar adiante? E agora eu falo do clima. Nossa, ó, já vimos o relevo, já vimos a hidrografia e o clima. Tem a ver com esses dois, professor? Totalmente, turma. O clima tem tudo a ver com esses aspectos anteriores, que é relevo e hidrografia, tá?
Olha lá, eu vou destacar para vocês aqui os quatro principais. Quando você for mais velho, lá no ensino médio, no oitavo, no nono ano, você vai ver que tem mais subtipos, tá? Mas eu vou destacar os principais para vocês aqui na nossa aula, tá bom? Que é o equatorial, olha ali, que fica bem na região norte, não fica, do nosso país? Ah, então por isso, professora, que você destacou as grandes regiões, né? Sim, turma, olha lá. Olha aqui, ó, na região norte, a gente tem a presença do clima equatorial. Já na região nordeste, sudeste e centro-oeste, nós temos a presença do clima tropical. Combinado? E esse amarelinho aqui, professora, na região nordeste, tem uma parte aqui amarelinha. Tem sim, pessoal, é o semiárido, tá? E subtropical na região sul. Veja ali, ó, o estado do Paraná, ele pega uma partezinha aqui da região tropical, percebe? Que é o nosso, onde fica o nosso município. Inclusive, ó, Londrina, tá vendo o Trópico de Capricórnio aqui? Ele passa bem em cima do nosso município, tá? E parece que fica bem em cima da rua Sergipe, ali a localização onde ele passa. Interessante, né, turma? Então, nós temos a presença aqui do nosso município do clima tropical, tá bem? Professor, o que tem a ver isso? Vocês vão ver na formação da vegetação como é importante o clima, tá? Ele resulta, assim, do que vai ser essa vegetação, tá? Junto com a hidrografia e com o relevo, tá bem? Então, vamos partir para a vegetação? Vamos ver o que a gente vai falar mais sobre aqui. Só vou destacar o Paraná, que eu já falei com vocês, né? Olha lá a Rosa dos Ventos de novo, muito importante em todos os mapas, e a escala, o quanto foi reduzido para caber aqui. Combinado? Então tá bom, vamos passar para o outro. Olha lá, de novo o mapa do Brasil. Nós conseguimos ver os estados brasileiros aqui, né, delimitados por uma linha, não é mesmo? Em torno do Brasil a gente percebe a América do Sul, dividida ali pelos países, também com linhas, e o oceano, Atlântico e Pacífico, né? A escala de redução, nós só temos ali, ó, o sentido norte lá em cima e a legenda, tá bom? Então, olha lá, nós temos uma variedade, uma diversidade muito grande no nosso país, né, de vegetação, tá? E olha lá, onde eu destaquei o clima semiárido no Nordeste, olha lá que ele é diferente, a vegetação também é diferente. Onde era o clima equatorial, olha lá a vegetação como é diferente, não é verdade? Tá? Então vamos ver o que acontece aqui. Então vamos ver esse aqui, vamos começar com o da Amazônia, vamos ver como é essa vegetação? Olha lá, turma, floresta amazônica. Que linda, não? Maravilhosa essa floresta, né? Então a gente tem que cuidar muito dessa floresta, tá? Muito mesmo, porque é dela que depende muita chuva aqui do sul, tá bem? Eu já conversei com vocês das aulas, né, dos rios flutuantes, que depende dessa formação a floresta. Tá? Como essa floresta ela é muito fechada, né, muito úmida, ela forma esses rios flutuantes que fazem chover aqui na nossa região, no nosso estado do Paraná. Olha como é importante a preservação dessa floresta, né, para todos os seres, né, principalmente para a gente, né? Vamos ver o próximo, o cerrado? Olha o cerrado nessa região rosa aqui. Olha a diferença dessas duas vegetações, turma. Diferente, né? A gente vai ver muito cerrado ali na região do Mato Grosso, Tocantins, né? Brasília, no Distrito Federal, lá, tá? Onde ficam os poderes, né? Do nosso país, né? Combinado, turma? Vamos passar para outra? Mata Atlântica. Professora, ela parece um pouco com a floresta amazônica. Parece, pessoal. Só que, olha, a gente tem a presença das serras, tá vendo aqui? Né, na Mata Atlântica, que legal. E aqui também tem uma biodiversidade. O que é isso? É muito rico, pessoal. Rico de inseto, rico de animais, rico de todos os reinos, tá? Do reino vegetal. Então isso tem que ser preservado, tá bem? Próximo. Caatinga. Olha a diferença. Lembra do clima semiárido?
Olha lá, tá vendo a diferença? Por quê? Porque chove pouco, pessoal. Aqui na Mata Atlântica, aqui, ó, e na Floresta Amazônica, a gente percebe mais chuva, combinado, ó. Ó, uma presença maior de chuva, de umidade. Já no Cerrado, menos, bem menos. E na Caatinga, muito menos. Olha lá o que sobrevive. Cactos, olha as árvores, né? Com essa aparência de seca, não é mesmo? Outro, Pampa. Olha lá, o Pampa a gente vai ver essa vegetação, esses campos, tá? Formação lá no sul, bem no sul do país, lá no Rio Grande do Sul, do meio para baixo, tá bom? Pantanal, olha lá o Pantanal, quanta água no Pantanal, turma. Também muito rico, região riquíssima de diversidade, tá? De animais, de aves, né? Peixes, tá? E vegetação também. Presta atenção, turma. Está ocorrendo nesse momento, né, nessa época, uma queimada fortíssima nessa região, que está preocupando muito, tá? É muito sério o que está acontecendo lá, tá? Assim como na floresta amazônica também, tá? Tá tendo queimada muito grave a situação lá também. E a Mata Atlântica, a professora vai chamar a atenção de vocês, porque é uma mata que foi quase destruída totalmente do nosso país. Tá? Para dar lugar às cidades, aos centros urbanos, à plantação. Então essa mata foi retirada, tá? Infelizmente, né, pessoal? Vamos ver o que mais. Mata dos Cocais. Gente, ela não tá aqui, mas eu trouxe para vocês porque eu quero destacar. A Mata dos Cocais é importante porque é uma vegetação muito específica lá de uma região do Nordeste, tá? Só lá tem essa mata. Vegetação litorânea, bom, quem já foi para a praia, quem foi ao litoral, percebe essa vegetação, né? Aqui é onde ficam lá os mangues, né? Os caranguejos, né? Então é bem legal, muito importante também, muito importante para a nossa sobrevivência, tá? Para o ecossistema em torno ali desses espaços, essa vegetação, tá bem? Combinado. E o marinho costeiro? O que é marinho costeiro? É vegetação? Sim, pessoal, é um bioma. Por quê? Porque ali que está a presença das algas, tá? O que é a alga? Lembra que eu falei para vocês que as algas produzem oxigênio? Sim, pra gente, pessoal. Então, se esse marinho costeiro estiver poluído, as algas vão morrer. E vão produzir oxigênio? Não. E se as algas morrerem, também morrem todos os corais aqui, importantíssimo para a vida marinha, para os peixes, enfim. Por quê? Porque os corais, eles não são vegetais, tá? Eles são do reino animal, mas ele com as algas, com esse bioma marinho, ele é muito importante para a nossa sobrevivência, tá? Olha só, são as algas que produzem oxigênio, né? Árvore produz? Produz, turma, mas ao mesmo tempo que ela produz uma determinada hora do dia, ela produz oxigênio e também produz gás carbônico. Então fica meio elas por elas, tá? Então o que é importante é a produção das algas aqui de oxigênio pra gente. Então a gente tem que preservar, tá bom? Tem que cuidar muito das águas, né? Quando a gente vai pra praia, não sujar as praias, não é mesmo? Tudo isso aí desequilibra, né, o meio ambiente. E no Paraná, professora, como é que funciona? O Paraná também, olha lá, eu vou trazer ele mais detalhado para você aqui, ó. Vamos lá. No Paraná nós temos os campos, que são esses daqui, ó, um pouco diferente, olha lá. Olha lá a presença da araucária, né? Importantíssima para o nosso estado. Outro, floresta pluvial. Então é a floresta que tinha aqui no norte do Paraná, professora. Sim. Olha como essa floresta é fechada, é úmida. Lembra lá do clima? Não é verdade? Subtropical aqui é subtropical e no norte tropical. Olha lá a presença dessa floresta, onde chove bastante. Então são árvores grandes. Lembra das fotos de Londrina, no início de Londrina? Quantas pessoas precisavam abraçar uma árvore? Não é isso? Então é essa floresta aqui, pessoal, lindíssima. Pena que não temos quase mais nada dessa floresta aqui no Paraná, tá? Que foi praticamente toda desmatada para plantação, para o surgimento das grandes cidades, né?
então a gente vê pouca presença dessa vegetação aqui. Nós conseguimos ver aqui na Mata do Godói, né, aqui perto do centro urbano de Londrina, um pouco dessa vegetação ainda preservada, tá bem? Floresta Atlântica, olha lá, onde ela está. Toda essa região verde, né, ali, ó, tá? Próximo ao litoral. Mata de Araucária, que eu quero chamar a atenção de vocês. Essa mata só existe aqui na nossa região, tá? Nessa região do Brasil. Essa mata praticamente também não existe mais, ela foi derrubada, tá? Então, e lembro vocês que vocês fizeram, inclusive, né? E a escolha, alguns escolheram essa lenda da Araucária, né? Para fazer aquele trabalho. Lembra de história que nós trabalhamos a diversidade indígena? Né? Então, nós trabalhamos essa floresta, né? Quando aqui não era desmatado, a gente percebia muita presença dessa vegetação no nosso estado, pessoal. O cerrado, olha como o cerrado aqui é pouco diferente, né, do cerrado lá do centro-oeste do país, né? Olha lá. Esse é o Cerrado Paranaense. Bom, turma, finalizamos a nossa aula hoje, tá? Professora, fiquei com algumas dúvidas em relação ao relevo, ao clima, à vegetação e à hidrografia. Pessoal, fiquem tranquilos, nós vamos retomar esse conteúdo muitas vezes ainda, tá? A professora iniciou a aula com essa aula de hoje, com esse conteúdo, mas nós vamos retomá-lo, tá? Todas as aulas, assim como a gente retoma mapas, como retoma diversidade, como retoma povos indígenas, africanos, enfim. Toda a aula nós retomamos todos os conteúdos, né? Porque a história, a geografia e ensino religioso é assim, né? Estão todos interligados, tá bem? Então, olha lá. Parabéns para você que assistiu essa aula até o final, aula importante, tá? De conteúdos novos. E você já concluiu a aula de hoje. O que faltou você fazer? O desenho, né? Da página 105, não é isso? Que nós fizemos juntos as atividades, e fotografar e mandar para mim. Pode mandar tanto no grupo quanto no meu privado, tá bem? Dúvidas, estou à disposição de vocês, tá? Um abraço, tudo de bom e até mais, pessoal!